Fala pessoal, tudo bem? Eu andava bastante sumida aqui do meu canal, dei um bom tempo, por vários motivos, né? Por questões de trabalho, de projetos, mas também porque é um período, né, em que eu costumo mesmo desacelerar por conta do período de férias, né? Estamos em férias escolares, também faz um calor tremendo aqui na minha cidade, a gente fica mais devagar, o ritmo é outro. E não sei se foi por conta disso que eu me lembrei de um livro que eu achei sensacional, tanto do ponto de vista do tema da discussão que ele promove, quanto do ponto de vista da questão plástica, da questão estética. O trabalho com as ilustrações é um trabalho assim incrível. E é um livro que promove uma discussão sobre um tema que me parece bem urgente, que é um tema da nossa contemporaneidade, é uma coisa que tem nos afetado cada vez mais. Qual será esse tema? Não saiam daí, que eu já conto para vocês. Meu nome é Cláudia e este é o meu canal, O Caso de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é um livro, como eu dizia há pouco, que tem tudo a ver com a contemporaneidade, com o momento, né, que vivemos, que não é exatamente, né, a discussão não é exatamente atual, mas continua sendo cada vez mais atual, e que é promovida, então, por este livro aqui, A Alma Perdida, que foi escrito por Olga Tokarczuk, nunca sei essa pronúncia corretamente, que é a mesma autora de outro livro fabuloso que eu já resenhei aqui, que é Sobre os Ossos dos Mortos. Super recomendo, se alguém não leu ainda, eu já falei sobre ele aqui no canal. E foi belíssimamente ilustrado por Joana Conserro, creio que é esta pronúncia. E é uma publicação da editora Todavia. Então, pessoal, que alma perdida é essa? Como assim alma perdida? Será que as pessoas morrem aqui nesse livro? Qual será a discussão? Então eu vou começar já, né, mostrando para vocês, né, o trabalho de ilustração que já começa com a folha de guarda aqui, né? Nós temos assim um fundo, parece um papel de parede, ali uma espécie de uma foto, um postal, né? Eu curto demais esse tipo de ilustração, que tem uma espécie de colagem junto com as ilustrações, e a gente tem um panorama, né, de um cenário que parece um cenário com neve, né, e parece que alguém está de longe olhando esse panorama meio de cima, assim, né. E aí nós temos uma espécie de zoom, né, se aproximando dessas pessoas que estão ali naquele ambiente, cada uma fazendo as suas coisas. E aqui mais perto ainda, né, nós vemos esses personagens. Será que serão os personagens da história? Então a gente vai se aproximando, a gente tem uma tomada à distância, vai tendo um zoom. Existe uma citação do que é correspondente ao início do livro, que já aparece nas primeiras páginas. Eu pulei propositalmente, porque eu quero começar a ler para vocês. Então vamos lá. Era uma vez um homem que trabalhava com muita pressa e sem descanso, e que havia muito tempo já tinha deixado a própria alma em algum lugar distante. Sem a alma, a vida dele até que era boa. Ele dormia, comia, trabalhava, dirigia um carro e ainda jogava tênis. Mas, às vezes, ele tinha a impressão de que tudo à sua volta ficara plano e sem graça, como se ele se movimentasse numa folha quadriculada e vazia de um caderno de matemática coberta por quadradinhos iguais e onipresentes. Certa noite, durante uma de suas muitas viagens, o homem acordou no meio da madrugada, em um quarto de hotel, e sentiu que mal podia respirar. Olhou pela janela, mas não sabia muito bem em que cidade se encontrava, porque, vistas das janelas dos hotéis, todas as cidades parecem iguais. Não sabia também como tinha ido parar ali, nem para que viera. E, infelizmente, esqueceu também o próprio nome. Foi uma sensação muito estranha, porque ele não fazia ideia de como se chamava. Então, simplesmente ficou calado.
passou a manhã inteira sem dirigir nenhuma palavra a si mesmo. E foi naquele momento que se sentiu muito sozinho, de verdade, como se já não houvesse ninguém dentro de seu corpo. Quando parou diante do espelho do banheiro, viu-se como uma mancha imprecisa. Achou por um instante que se chamava André, mas logo depois teve a certeza de que era Mário. Enfim, assustado, encontrou seu passaporte no fundo da mala e descobriu que seu nome era João. No dia seguinte, foi ver uma médica, mulher velha e sábia, e ela lhe disse as seguintes palavras: se alguém pudesse nos olhar do alto, veria que o mundo está repleto de pessoas que andam apressadas, suadas e exaustas. E também veria suas almas atrasadas e perdidas no caminho por não conseguirem acompanhar seus donos. E isso cria uma grande confusão. As almas perdem a cabeça e as pessoas deixam de ter coração. As almas sabem que ficam sem seus donos, mas as pessoas muitas vezes nem sequer percebem que perderam a própria alma. João ficou muito preocupado com esse diagnóstico. Como é possível? Será que eu também perdi minha alma? A sábia médica então lhe respondeu: isso acontece porque a velocidade com que as almas se movimentam é muito menor do que a dos corpos. As almas surgiram no início dos tempos, logo depois do Big Bang, quando o universo ainda não tinha acelerado tanto, e por isso podia se olhar no espelho. Escute, você precisa achar um lugar só para si, sentar-se e aguardar com paciência a sua alma. Ela deve estar neste momento no lugar onde você passou há uns 2, 3 anos. Portanto, a espera pode demorar um pouco, mas para o seu caso, não vejo outro remédio. Então foi o que fez esse homem chamado João. Achou uma casinha pequenina nos arredores da cidade. E aí, sentou-se numa cadeira e pôs-se a esperar. Não fazia mais nada. E isso demorou muitos dias, semanas, meses. O cabelo de João ficou muito comprido e a sua barba chegou até a cintura. Nossa, quanto tempo será que esse homem ficou esperando a sua alma? Ele precisava esperar a sua alma para ele voltar a ter um equilíbrio, voltar a saber quem ele era, o que ele fazia, né, e tudo mais. E aí recomeçam as ilustrações. Então aqui a gente tem a tomada da casinha, né, onde ele fica sentado lá esperando a sua alma, né? Aqui vejam que é uma tomada muito semelhante àquela praça lá do início. Eu vou mostrar de novo para vocês. Lembram quando foi dado um zoom? Aqui, ó, né? É a mesma praça, né? Aparentemente é o mesmo lugar, né? Onde está a casinha dele. E aí, ó, eu achei sensacional essa ilustração, pessoal. A gente vê, parece uma porta com aqueles vidros jateados. Aqui no caso tem um trabalho e a gente vê a sombra, ó, né? Que ao que tudo indica é o homem ali, né, aguardando a chegada da sua alma. E aqui vocês vejam que antes era claro, agora fica escuro. E é outra coisa que eu curto demais, né, a alternância das cores claras e mais escuras, mostrando a passagem do tempo. E o homem ali sozinho na casa, né, com seus afazeres, mas ali esperando a alma chegar, né? E as coisas vão acontecendo, a rotina, né, fora da casa vai seguindo, as pessoas estão vivendo, né, e as ilustrações vão se sucedendo, né? Vejam que os fatos, né, há vários fatos acontecendo. Quando será que esses fatos aconteceram? Será que eram fatos que aconteceram antes? Será que ele estava envolvido? Porque é interessante que essa casa onde ele espera é parecida com essa casa aqui, né? Então, será que são os acontecimentos que ele já vivenciou, né? Quando a alma ainda estava com ele, será isso? E ele segue esperando, ó, o cabelo crescendo, né?
E aqui também, ó, a gente tem uma outra cena, né? Aparecem crianças. Será que era ele quando era criança? Que cenas são essas que vão se alternando com ele, que é esse personagem que espera a alma, né? Aqui nós temos uma outra tomada, parece uma criança, a gente não sabe, ó, talvez um menino olhando pela janela de um trem, né? E ele ali segue, olha o cabelo mais comprido, ó. Então, os sinais da ilustração, né? Os detalhes vão nos mostrando a passagem do tempo. E assim as coisas vão acontecendo, até que, vejam, parece a mesma criança, ó, batendo na janela. E o homem está aqui, parece que segurando uma planta, ó. O que será isso, né? Qual o simbolismo disso? Aí vejam só, quem está por trás daquela planta, né? A gente vê que é o homem, mas ao mesmo tempo quem está aqui é essa imagem mais jovem. E aí lado a lado o homem que espera a alma, e quem será esta criança que passa a aparecer em algumas imagens, né? Ó, aí a gente volta para aquela cena da praça, ó, do zoom, meio esmaecida, ó. O que será que aconteceu, né? E aí vão se alternando outras imagens agora em fotos antigas, ó. Né? Então, de que forma esses elementos vão se correlacionando? Essas imagens aqui, né, de jovens que se apaga, essas fotografias em preto e branco, em sépia, né, que mostram coisas antigas. Ó. E aí, olha só, aquela criança entrega para este homem aquele vaso com flores, né? Mas não era ele mesmo que segurava as flores? Que coisa interessante, né? Então ele é um livro assim, cujas ilustrações vão provocando sensações, vão provocando sentimentos, e numa mediação de leitura é legal a gente então ir perguntando, né? Mas o que serão essas plantas? Mas quem será essa criança que aparece na cena de repente? Por que aquela mesma imagem nítida aparece apagada agora aqui daquelas crianças no banco, né? Então são elementos que a gente vai explorando, fazendo perguntas, e vejam que o cenário, né, ele fica mais colorido agora, que era antes um cenário mais para um tom assim de cinza, né, de coisa mais apagada ou mais antiga, e daqui a pouco o cenário está todo colorido, né, cenário de dentro da casa onde o homem esperava a alma. Por que será que as cores ficaram mais vibrantes, né? Bom, e aí o comentário que eu gostaria de fazer, eu disse para vocês que eu iria aprofundar algumas questões. Antes, né, dessas ilustrações finais aqui, ó, nessa ilustração que aparece o homem sentado com a planta, tá? Tem um trechinho escrito, e eu acho que seria muito interessante, né, numa proposta de mediação, talvez o professor, a mãe ou o pai, quem estiver lendo, né, para os ouvintes, sejam ouvintes crianças ou não importa, porque essa temática aqui ela pode ser discutida em todas as idades, mas lá pelas tantas aparece a seguinte frase, a seguinte passagem: até que numa tarde alguém bateu a porta. Na soleira apareceu a alma perdida de João, cansada, suja e arranhada. Finalmente, disse ela sem fôlego. Bom, aí a gente entende quem é essa criança que bate na janela. Tá? Então, o que eu acho que talvez, não lendo esse trecho, a gente permita que os nossos ouvintes, leitores, criem, né, hipóteses para essa criança que vai aparecendo ao longo das ilustrações e que finalmente chega e bate aqui na casa do homem que esperava, né? Será que eles próprios não podem chegar a essa conclusão de que era a alma perdida, posto que o homem tinha ido para esse lugar esperar a sua alma? Então, no momento que a gente lê isso aqui, a gente praticamente já tem a resposta. Tá? Então, as imagens são muito ricas, são imagens muito provocadoras. E como existe todo um preâmbulo, né, um texto anterior que já contextualiza os fatos, talvez a gente não deva dar tudo assim de mão beijada, né, para os nossos leitores. Eu acho que perde um pouco a potência, né, que ele tem, esse livro. Né? E aí vem o encerramento. Desde então, eles viveram felizes para sempre.
e João passou a prestar muita atenção para não fazer nada numa velocidade que sua alma não pudesse acompanhar. Ele ainda fez mais uma coisa: enterrou no quintal todos os seus relógios e suas malas de viagem. Dos relógios nasceram belas flores coloridas, parecidas com campânulas, e das malas brotaram grandes abóboras, com as quais João se alimentou durante todos os invernos tranquilos que se seguiram. Então, assim, pessoal, eu acho também que esse final, né, a gente poderia suprimir na hora de fazer uma mediação de leitura. Então, assim, ó, de qualquer forma, ainda que o livro direcione a interpretação, eu penso que ele é um livro que traz uma discussão muito importante, né, sobre o quanto nós somos levados por essa vida, né, cujo tempo e espaço está comprimido cada vez mais, e as novas tecnologias, elas estão aí, justamente, eu não diria talvez que sejam a causa, mas um dos elementos que favorece essa aceleração, tá? Então eu acho que ele traz uma reflexão importante sobre o tempo que nós precisamos ter conosco, né? Os tempos que nós temos que criar para desacelerar, tempos para refletir, tempos para não fazermos absolutamente nada, né? Que é um nada entre aspas, né? É um momento assim da gente se conectar, e muitas vezes nesses momentos as grandes ideias surgem. Eu, como escritora, né, e pessoa que cria projetos de leitura, eu posso garantir que muitas vezes, né, nesses intervalos, nesses gaps que a gente cria, né, na nossa rotina, que a gente é capaz de criar as coisas mais incríveis, tá? Então eu super indico, um livro super potente, ilustrações magníficas, mas acho que ele entrega muito de bandeja, assim, a interpretação, e a gente, né, nós aqui, mediadores de leitura, pais, professores, enfim, pessoas dispostas a ler para os outros, né, a gente pode criar um ambiente que favoreça mais deixa esse respiro, né, para que os nossos ouvintes, leitores, estabeleçam as suas hipóteses, ok? Essa foi a dica de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Beijo grande! Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.